Olá, o Repórter Setorial está começando e estes são os destaques desta edição. Patrimônio histórico de 82 anos abriga sabores, cores e muita cultura. O Repórter Setorial continua mostrando o mercadão mais famoso do Brasil. Pesquisa revela que cidades da região podem sofrer com a falta d'água. E ainda, população do Vale do Paraíba cresce acima da média no estado. Essas e outras notícias agora. Seja bem-vindo ao Repórter Setorial. Dados da Agência Nacional de Águas preocupam técnicos e o poder público com a crise hídrica. 15 cidades do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro podem ficar sem água. Cenas como essa podem se tornar mais raras. A crise hídrica na região sudeste preocupa técnicos e o poder público. Embora a falta de água seja mais sentida na Grande São Paulo, dados da ANA, Agência Nacional de Águas, apontam que os números dos reservatórios do Vale do Paraíba não são nada animadores. Atualmente, o volume útil dos reservatórios da bacia Rio Paraíba do Sul, principal responsável por abastecer a região, equivale a 18,03%. Se compararmos com o mês de maio do ano passado, o armazenamento era de 36,5% do volume útil. Cerca de 2 milhões de habitantes do estado de São Paulo e Rio de Janeiro dependem da bacia do Rio Paraíba do Sul. De acordo com a ANA, 15 municípios já estão com risco médio de sofrer problemas com a falta de água. Cidades menores, principalmente no Vale Histórico, que também tem sistemas autônomos que não têm muita capacidade de investimento, pode estar sofrendo também em termos de volume de captação. O mesmo porque quando o volume diminui, a qualidade da água muda. Então algumas coisas que estão agregadas à água, com não só o problema de orgânico, né? Esgoto doméstico, vegetação, algas, né? Que tem em alguns reservatórios, mas a concentração de alguns poluentes pode trazer necessidade de modificação do sistema de tratamento, para que o consumidor não seja afetado. Para a vereadora Renata Paiva, a escassez de recursos hídricos não é tempestade em copo d'água. Essa crise ela já era prevista há no mínimo 20 anos atrás. Só que, infelizmente, faltou planejamento, faltou investimento e faltou gestão. E hoje nós vivemos a pior crise de água enfrentada nos últimos 100 anos. Nós deveremos enfrentar essa crise de seca, de estiagem, ainda até final de 2017. São as previsões. Então, se hoje nós já estamos passando um momento complicado, 2016 nós deveremos ter um cenário muito pior. Imagina 2017. De acordo com a parlamentar, debates e ações em conjunto com o governo são importantes para enfrentar o problema. 22 audiências públicas conscientizando, mobilizando, levando a informação da crise que nós estamos enfrentando. O governo de São Paulo começa agora com um programa de revitalização, do nosso Rio Paraíba do Sul. A preocupação não deve ficar apenas na falta d'água, mas em como economizar e reaproveitar. Um exemplo tem sido o trabalho do Center Valley Shopping de São José dos Campos. Desde 2002, o centro de compras utiliza 1.500 metros cúbicos de água por mês, quantidade que é tratada por uma estação de água instalada no próprio shopping. O volume armazenado é reaproveitado na irrigação de jardins, descarga de banheiros e limpeza do estabelecimento. Iniciativas como essa mostram que Água para Todos começa na conscientização de cada um. Portanto, é extremamente necessário que a população continue dando a sua contribuição através do uso racional da água, economizando, evitando o desperdício, o abuso, para que a gente possa garantir água para todo mundo.
Hoje o Repórter Setorial recebe a participação do advogado e professor na área de gestão ambiental Alex Carneiro, que conversa com a gente sobre esse assunto tão necessário, a falta d'água. Doutor Alex, no seu ponto de vista, a crise hídrica é uma responsabilidade do poder público ou de todos nós, da sociedade? Jota, essa questão é uma questão bem interessante. Primeiro, se partirmos da palavra crise, e é uma crise de aspecto social, nós já temos que entender que essa é uma questão que não pode envolver só o poder público. Até porque a água é uma questão de interesse público, e por ser de interesse público, deve envolver os órgãos públicos, as entidades privadas, as empresas e o próprio cidadão. É um bem de todos. É um bem de todos. Tanto que a classificação até jurídica é de bem de uso comum do povo, né? Então isso mostra a sua questão de envolvimento de todos. E nesse caso, é interessante até dizermos, não só de todos nesta geração, mas gerando atividades para que a próxima geração também entenda isso. E pensando na geração futura, essa geração atual já tem que se educar e educar os que estão vindo. Por isso é que é uma questão interessante e essa colocação entre a repartição, a dicotomia do público e privado, para nós não deve existir nessas questões, né? A começar que se pensarmos na educação, pedagogicamente, a educação ela já começa em casa. Há uma educação informal, começa em casa, e a formal na escola. E na questão ambiental não pode ser diferente. Hoje, como estamos defasados dessa questão, educam-se as crianças na escola. Mas o que se espera é que essas crianças possam já ser pais no futuro, que já comecem com essa educação ambiental no seu próprio lar. E aí demonstra, não, isso não é um interesse do Estado como governo, mas é um interesse público de todos. Professor Alex, na sua opinião, quais algumas ações inteligentes que podem minimizar esse caos? A primeira ação inteligente, na verdade, é nós podermos entender que essa questão é uma questão de interesse de todos. E, nesse sentido, nós mesmos nos policiarmos para tratarmos a água como um recurso não renovável. Essa é a primeira ação inteligente. Agora, tecnicamente, podemos ter outras ações. É preciso que não só os órgãos públicos, como as empresas e as pessoas passem, por exemplo, no caso da água, a adotar ações que são simples e baratas, né, no reuso da água e no aproveito da água. Nós temos muitos problemas ligados à água e captação. E nessa questão, quer seja doméstica, quer seja na área pública ou privada, a instalação e o projeto de uma série de mecanismos de captação de água da chuva e de reuso da água podem ser muito simples e muito inteligentes. Calhas que possam ser encaminhadas para caixas d'água com filtragem para tirar alguns resíduos da água e depois reaproveitar essa água, isso faz com que haja uma forma inteligente, né? Tomar cuidado, nós brasileiros temos uma cultura indígena, né? Então nossa cultura indígena faz com que nós gostemos muito da água. Então para nós o banho tem um fator de prazer. Então, uma outra ação inteligente é entendermos que o banho precisa ser um pouco mais curto, mais como uma ação de higiene, não só uma ação de lazer. A ação precisa ser na piscina, precisa ser na praia, né? E não no banheiro. Bem interessante esse seu comentário. Agora, professor Alex, se a sociedade não mudar seu comportamento, não for reeducada no sentido de uma melhor utilização desse bem tão precioso que é a água, outras crises virão. Na sua opinião, quais e quando? Olha, a questão da água ela é muito séria porque ela não envolve apenas o nosso dia a dia, uma questão doméstica de fazer comida, de higiene dos nossos espaços sanitários, não estão ligados apenas à produção. A questão da água está ligada a uma série de fatores climáticos, né? O fato da água, ela ter todo um ciclo de chuva, de evaporação, etc., isso mostra todo um reflexo que nós não podemos pensar, é que hoje há uma preocupação grande porque está começando a faltar água na torneira. Mas a questão da água não é só uma questão de torneira, a questão da água é uma questão realmente climática. Nós vamos começar a ter dificuldades e aí o tempo seco, isso é muito complicado, Jota, porque o tempo seco faz com que aconteça o seguinte, a gente comece a ter problemas de saúde, a gente comece a ter uma produtividade menor. Então, a água é algo que não está ligado apenas ao bem-estar do dia a dia, mas está ligado a uma questão de saúde pública, está ligado a uma questão de desenvolvimento. Menos água, menos capacidade de produção, né? Então, essa é uma questão muito séria e é uma crise
que eu acredito que seja muito interessante estar acontecendo, não que eu seja a favor da crise, mas interessante para nós olharmos de maneira mais séria para esses diversos fatores e começarmos a discutir isso e adotarmos não só ações educativas, mas também ações corretivas quanto ao uso da água. Realmente é um assunto para a gente refletir, né? O sistema Cantareira em São Paulo está para nos mostrar isso. Se tivéssemos cuidado no passado, não estaríamos sofrendo hoje. E o senhor dizia em outra oportunidade que a água é o refrigerador natural que Deus nos deu. O professor Alex Carneiro permanece aqui conosco, daqui a pouco ele volta comentando um outro assunto relevante. Segundo pesquisa, a população da região metropolitana do Vale do Paraíba cresce acima da média no estado. O aumento chega a 1,5% ao ano. São José dos Campos é a 7ª cidade mais populosa de São Paulo. A região metropolitana do Vale do Paraíba é uma das 4 regiões dos últimos 5 anos que tiveram crescimento de habitantes superior à média do estado, de 0,87%. Com taxa de 1,5%, a região atingiu a marca com mais de 2 milhões de habitantes, um aumento de 73 mil comparado a 2012. Os dados são da projeção do Sistema Estadual de Análise de Dados, SEAD. Além do Vale, outras regiões do interior também superaram o índice de crescimento do estado. Ribeirão Preto foi a que mais cresceu com 1,27%, seguido por Campinas com 1,21%. A estatística mostra que o estado de São Paulo atingiu 43 milhões de habitantes. Dos 645 municípios paulistas, apenas 9 têm população superior a 500 mil. Um deles é São José dos Campos, que com mais de 600 mil habitantes aparece como a 7ª maior população do estado. O município fica atrás apenas de Osasco, Santo André, São Bernardo do Campo, Campinas, Guarulhos e a capital São Paulo. 1 bilhão de toneladas de alimentos. Esse é o número do desperdício. O repórter setorial faz um breve intervalo e volta já já falando sobre esse e outros temas do seu dia a dia. Olá, chegou a hora de você ficar mais informado. Pontualidade e mais informação. Credibilidade e mais cobertura. Precisão e mais inclusão social. Imparcial e mais dinâmico. O repórtersetorial.com é o seu novo acesso. É nossa terra no ar. Bem-vindo ao Repórter Setorial.